milhares, quiçá milhões de fãs. Hoje, conforme prometido, um conteúdo muito especial. Nós vamos falar da segundinha do Parazão, vamos falar um pouco também da Série D, obviamente, do Bragantino, mas o mais legal é que eu tenho aqui comigo a participação de um integrante da nação queirozense, Ítalo Souza, que vai fazer essa coluna eletrônica sobre a segundinha comigo. Então é um prazer, Ítalo, te receber no É Nós Queiroz, para você botar para fora todo o seu conhecimento da segundinha, em especial por esse time que você está envergando o manto. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Paulo. Uma felicidade muito grande estar aqui no seu canal. Saúdo a nação queirozense, né? Como você coloca, de milhares que está milhões de fãs. Faço parte, assisto assiduamente e hoje estou aqui do outro lado. É muito bacana estar aqui, Paulo. Como vocês podem ver, nação, o papo vai ser de garbo e elegância, vai ser um informativo e tal, mas eu não posso. Vamos falar um pouco de como foi a primeira fase da segundinha. O Ítalo vai dar uma explicada como estão as oitavas de final e como é que ela será até chegar ao seu campeão e vice, que subirão para a Série A do Campeonato Paraense de 2021. Mas eu não posso deixar de perguntar, para matar, que eu sei a curiosidade da nação queirozense é: como é que um garoto, um moleque, no bom sentido de 19 anos, pequenos 19 anos, torce para a gloriosa Tuna Luso? Explica Isso. como é que veio essa torcida para a Tuna. Paulo, essa é a pergunta que eu muito escuto. Ainda mais quando eu saio, como você colocou, envergando a camisa. Para responder isso, eu vou ter que recorrer a quando eu era criança. Quando eu tinha ali 10, 11 anos, sempre que eu passava no Almirante Barroso, e aí eu via, e estava escrito lá, até hoje onde está, na arquibancada virada para o Almirante, está lá, né? Bicampeã brasileira. Sempre passava com meu pai e perguntava para ele: pai, que é isso? Eu era criança, né? Bicampeão. Aí ele me explicou. Ele falou, tu não era um time muito grande, muito famoso, que chegou a ser bicampeão. Eu lembro desse dia perfeitamente, uns 12 para 11 anos, 11, 12 anos. Aí fez aquilo na cabeça, né? E aquilo me instigou, falou, caraca, que time legal, que interessante. E eu sempre gostei muito de ler, e muito de história também. E por ironia do destino, eu encontrei, não sei como, um livro que explicava sobre as origens portuguesas no Pará. E pasmem, adivinha quem estava lá no primeiro capítulo? Tuna Luso brasileira. Eu falei, cara, que incrível. Achei o meu time. E aí, desde criança, dessa idade, comecei a ir colecionando histórias com a Tuna, acompanhando. Indo ao claro, indo ao estádio. Né, meu pai, apesar de ser torcedor do Clube do Remo azul do sangue, sempre me acompanhou, me levou. Até ano passado, quando a gente podia ir, ele ia comigo. E aí nasceu esse amor por esse time que eu não vi nenhum título, mas eu leio muito e ouço muito as histórias e são muito bonitas, Paulo. Que bacana, cara. Então foi um amor, uma paixão que veio sendo elaborada, veio crescendo por muito legal e veio por vontade própria, por uma curiosidade que acabou virando isso. Porra, muito bacana, olha aí. Olha, isso é muito legal. A Tuna tem a nova geração, a Tuna tem. Agora, vamos para a atual situação de vosso clube do coração. Primeiro, Ítalo, vamos fazer para a galera um apanhado do que foi até agora a segundinha e do que será até a sua final. Então, assim, galera, a gente vai tentar explicar o formato. O Ítalo pegou algumas curiosidades, porque tem vários ex-jogadores famosos que estão treinando times que ficaram, que passaram. A gente vai fazer esse primeiro apanhado. Beleza, Paulo. Vamos fazer esse apanhado e tentar entender essa trajetória, como se desenha, né, o campeonato. Após um tradicional vai e vem de data, a segundinha começou lá no início do mês passado, dia 7,
E ela é pensada em 4 fases, né? A primeira fase é a fase classificatória, são 4 chaves, né? E cada uma com 5 times, então são aí 20 clubes, né? Muitos nós já conhecemos, Tuna, Isabelense, Cametá, Vênus, enfim, né? Muitos nós já conhecemos. São Francisco, São São Raimundo. Francisco, São Raimundo, e os times estreantes também, que é interessante, né, Paulo? Fonte Nova, o Atlético Paranaense, que é um time relativamente novo, o Caeté, que é um time que vem mostrando muito poder. E dessa fase classificatória, 2 clubes de cada grupo passaram para essa segunda fase, né, que são Tuna, Fonte Nova, São Francisco, São Raimundo, Gavião KTG, o Sport Real, né? E o Atlético Paranaense. São os times que passaram para essa segunda fase. Aí, como isso se organiza, né? São outras 4 chaves, né? Eu tenho aqui para a gente falar melhor, são 4 chaves, né? A primeira chave, Sport Real e Atlético Paranaense. A segunda chave, Fonte Nova e Tuna. A terceira, Caeté e São Francisco. E a quarta, Gavião e São Raimundo, né? Então são essas 4 chaves. Dessas 4 chaves são jogos mata-mata, ida e volta, né? E aí, é claro, vai sair um de cada chave, que vão concorrer nas semifinais. E aí, as semifinais configuram a terceira fase da competição, né? E dessas semifinais saem 2 times. Esses 2 times que vão para a final já são os eleitos aí que conseguem alçar voo para a chave principal do campeonato, o Campeonato Paraense de Futebol Profissional da Série A 2021. Beleza, então vamos lá. Chave de grupos, 4 com 5 times. Sobe os 2 melhores. 8 times. Faz as quartas de final, que está acontecendo nesse momento. E daqui a pouco nós daremos os resultados da primeira perna dessas quartas de final, que você já elencou, né, os combates. Após isso, semi e aí final. Beleza, paramos aqui. Queria que você viesse daí com... A gente sabe que tem muito ex-jogador que passou por time daqui grande e tal, que passeou como treinador ou essa segundinha. Fala alguns nomes aí, Ítalo, para a galera saber. Primeiro dos que ficaram, né, Paulo? Dos que não conseguiram passar para a segunda fase. O Wanderson, ex-Paysandu, estava no Pedreira. O Albertinho estava no União, já é o segundo ano dele no União. Que vestiu a camisa do Leão e a psica não o deixou mais. Inclusive foi um jogo contra a Tuna, né, Paulo? Que ele vestiu a camisa do Paysandu no Leão. Deixa eu ver quem mais. Desculpa. Ele estava no União Paraense, que estreou junto com a Tuna. Não passou. Já é o segundo ano dele lá. O São Raimundo tem o Vando, jogou no Águia, Vila Rica. Oi? Jogando? Não, como técnico. São dos técnicos. O Vando como técnico. E agora dos que passaram, né? Acho que o primeirão, assim, o Arthur Oliveira, o Rei Arthur, dos Azulinos no Caeté, fazendo um trabalho muito bem feito, né? E no Atlético Paranaense, o Rogerinho Gameleira, quase que não sai, que jogou no Paysandu, foi campeão na Série B também. E quem mais? Tem mais algum aí? Quem mais? Eu acho que só. Dos mais interessantes são só. O Fábio Oliveira está no Sport Real, verdade, que passou agora, jogou hoje com o Atlético. Também é interessante. Beleza. Fizemos aí esses nomes que antes faziam gols, ou armavam jogadas, ou defendiam, e hoje estão comandando suas equipes. E agora, bora focar nos confrontos das quartas de final, já com os seus resultados. Vamos começar jogo a jogo, porque eu vou deixar, não com muita felicidade, a Tuna para o fim, para que tu fale, porque aqui vai ter
Informação, análise, mas vai ter o coração batendo forte, por isso que eu fiquei muito feliz de ter chamado o Ítalo, que é um cara que está vivendo e torcendo a segundinha, não só por curiosidade, mas porque o time dele lá está. Vamos lá, qual é o primeiro jogo que tu vais falar? Vamos por ordem das chaves, Paulo. Vamos. O primeiro jogo de hoje, tivemos Sport Real Atlético Paraense, o Sport vencendo por 2-0 o Atlético. Jogo de ida. É treinado pelo Fábio Oliveira, que a gente falou agora. Então, Fábio Oliveira mandando bem, comandando o Sport Real, que é novato. Que é novato, primeira vez jogando a segundinha. Aí é Atlético? Contra o Atlético Paraense. Que é o do Rogerinho. Isso. O Rogerinho. Aí a segunda, do Rogerinho Gameleira. A segunda chave, que é que a gente vai comentar depois, mas já vamos colocar o resultado, que foi a Tuna e Fonte Nova. 2-0 para o Fonte Nova, também Fonte time Nova estreante. também novato? Ah, sim. Também estreante. A terceira chave, Caeté e São Francisco. Dois times muito prediletos para chegar à final. Foi 2-1 para o Caeté na terceira chave. Em Bragança. Isso. Lá no Diogão. E a terceira chave B4, tivemos Gavião e São Raimundo empatando em 1-1. Lá no Zinho de Verde, Marabá. Beleza. O Gavião, o time dos índios, indígena, né, que colocou isso. Tá. Inclusive então, o treinador, Paulo, também é indígena. É mesmo, pô. Então, muito bacana. Estás me dizendo que Caeté e São Francisco deixa um dos favoritos pelo caminho, pelo cruzamento das chaves, é isso? Caeté que tem como base o bom time montado pelo Castanhal e comandado pelo Arthur, também comandante do Castanhal, que conseguiu acesso à Série D. É isso? Exatamente, Paulo. O Caeté, que joga com um time, uma boa base do Castanhal, né? Do Campeonato Paraense desse ano. O Léo Rosa é um dos nomes mais conhecidos. E o Arthur vem fazendo um trabalho fantástico, assim, né? Da mesma forma em que a diretoria do Caeté faz um trabalho muito bom. Para um time estreante, né, a organização do Caeté, a organização financeira, tudo é muito frutífero para o ótimo trabalho do Arthur Oliveira e para as vitórias que o Caeté vem acumulando. Caeté, que também é novato, que esse ano Exatamente. conseguiu a autorização para disputar campeonatos profissionais. Um abraço para o Rodrigo, pleno restabelecimento aos dedos que estão com alguns problemas. Rodrigo, muito obrigado, porque a gente sempre tem algumas informações do Caeté pelo Rodrigo. Tomara que fique tudo bem, boa sorte para o Caeté. Beleza, temos os novatos se enfrentando e os ex-jogadores comandando. Fábio Oliveira sai na frente de Gameleira, até rimou. Não é isso? Tu consegue ter uma noção de como são esses times ou é impossível, a gente só consegue falar do resultado, Ítalo? Esse é um problema, né, Paulo? A segundinha é um campeonato tão interessante, às vezes, pelos resultados surpreendentes que ela traz, mas ela não tem aquele acompanhamento pela mídia, né, que a gente precisa ter. E até por isso que a gente quis trazer para o canal, né? Mas, assim, há favoritos, né? Desde a fase de grupos, há favoritos. E são 4, basicamente. Que seriam São Raimundo, que é invicto, dos 4 jogos, 5 agora com a primeira rodada do mata-mata, são 4 vitórias e um empate, passou com o Gavião. O São Raimundo, São Francisco, Tuna e Fonte Nova. Eram times que apresentavam uma organização tática, né, técnica, com nível um pouco maior do que as outras equipes da competição. Né? O Caeté não entraria como favorito para ti? Não, sim, acabei me equivocando. O Caeté também. Por quê? São times que apresentam uma regularidade, apresentam uma organização, tanto dentro de campo quanto fora de campo, que também é muito importante, que fogem a linha do média
tradicional dos times que jogam a segunda divisão. Então, tu estás me dizendo que tiveram muitos favoritos que se pegaram. Só aproveitando, era primeiro contra segundo? Foi sorteio? Como é isso? Isso, foi sorteio, mas só dos segundos lugares. Os primeiros lugares eram fixos, né? Aí eles fazem o sorteio dos segundos lugares para ir formando as chaves. Então, por exemplo, no caso da Tuna, que pegou o Fonte Nova, e a gente vai entrar na Tuna agora, e perdeu o Fonte Nova, que tu citaste como favorito, mas esse Fonte Nova terminou em segundo. Isso, terminou em segundo no grupo que ele fazia parte. Que era do... Quem foi o primeiro do grupo dele? É o São Raimundo, Paulo. São Raimundo no time no grupo do Fonte Nova. Ou seja, nesse grupo tinha, assim como o Caeté e Tuna estavam no mesmo grupo, com a Tuna terminando em primeiro, o Caeté em segundo, justamente no jogo que o que definiu foi um enfrentamento um contra o outro. Então tá. Então, aí o novato mais favorito, Fonte Nova, pega a tradicional e também sempre favorita, vosso time, Tuna Luso Brasileira de tantas glórias, e enfia uma sapatadinha 2-0. E aí, Ítalo, o que esperar de vosso time? Da Rock ainda, a esperança e o ídolo, Paulo Rangel resolve me perder um pênalti. Paulo, é por isso que eu sempre falo para todo mundo. A Segundinha é um campeonato extraordinário, porque ela mostra pra gente que o futebol é isso. Ele é, por mais que a gente consiga organizar, ele é impreciso. E o resultado de hoje mostrou isso. Não só no jogo da Tuna, mas também no jogo do São Raimundo. E empatou com o Gavião. E se esperava que ele passaria do Gavião com facilidade. Por sinal, golaço do Gavião que tem a KTG. Golaço. Isso, pra gente ver como a Segundinha é bonita, né? E aí, é bonita, mas tá bom de deixar ela para trás, né? Lógico, é bonita, mas para os outros, os novatos, os que têm um pouco mais de tempo já podiam, né? Sair. Mas é isso. Quando a gente levanta os favoritos, a gente sempre sabe, a gente sempre coloca times com mais qualidade, mas mesmo esses times, no mata-mata, nos trazem, às vezes, esses sustos, ou essas lamúrias, no meu caso, né? Tu conseguiste ouvir o jogo? Da Tuna? Sim. Sim, acompanhei o jogo da Tuna. Foi... Pelo rádio? Isso, pelo rádio. O jogo, a Tuna realmente não jogou bem? Foi obra do acaso? O que tu pode dizer do jogo da Tuna, que é o que tu acompanhaste mais de perto? Esse é o mais difícil de explicar, porque o futebol que a Tuna apresentou foi muito bem feito. O que o Fonte Nova aproveitou foram esses erros da Tuna. O primeiro erro, um pênalti no final do primeiro tempo, e o segundo erro é que, depois do primeiro gol, a linha se desfez. O time se desfez. Tentou, continuou tentando, mas se desfez. O primeiro tempo, a Tuna finalizava muito, muito, mas o gol não saía. Mas o gol não saía porque o teu centroavante vacilava? Um pouco. O gol não saía porque o meu centroavante e também o homem-gol, ele não fica muito confortável em jogar 10 horas da manhã, Paulo. Também, que muita gente colocou, num gramado que estava horrível. Eles jogaram onde? Eles jogaram lá no Mamazão, em Outeiro. Que é o do Carajás. Isso, que é o do Carajás. Que preguiça! Esse som... Como é que a gente pode colocar essa indisposição? Vamos ter um pouco... Isso foi um problema muito grande. E nesse problema, a Fonte Nova cresceu. Que era um dos times que você colocou também como um bom time e tal. Coloquei também por ser um dentro dos novatos, né? O segundo melhor, tirando o Caeté, né? Que é assim, excepcional. O Fonte Nova é daqui de Belém também, né? Um time novo. Não, perdão, Fonte Nova é de Marituba. E aí temos lá o Gavião KTG jogando contra o São Raimundo e que teve um resultado dentro do esperado positivo, que é o empate no final, que leva a decisão. Aí eu te pergunto, usando esse jogo,
Como é? Tem saldo de gol, gol fora, 2 a vantagem do primeiro, é só jogar o último, entre aspas, na sua casa? Qual é a jogada? A única vantagem é essa, jogar a vantagem é como você colocou entre aspas, né? Jogar dentro de casa. Empatou, vai para pênalti e o placar agregado, né? Então, assim, não há vantagem, gol qualificado, não há nada. Não, isso não entra. Então a Tuna tem que meter ou 2-0, 3-1, 4-2 para poder fazer. O São Francisco tem que devolver um gol de diferença contra o Caeté. E o Atlético Paraense tem que. Atlético Paraense e. Atlético Paraense e o Sport Real. O Atlético Paraense do Gameleira tem que devolver a mesma situação da Tuna contra o Atlético Real. Exatamente. Vamos. Tuas apostas depois da primeira perna das quartas de final. Vou começar pela eu já vou botar que tu vai apostar na Tuna. Se tu não apostar na Tuna, até eu vou ficar. Claro. Já não tem muito torcedor. Porque assim, Paulo, se a gente parar para pensar, dá para fazer. A Tuna venceu do Caeté num jogo muito bonito. Assim, num jogo de um nível técnico que parecia até o Parazão, assim, dentro da segundinha, né? Levando em consideração a segundinha. Então, é claro que o adversário vai jogar muito fechado, né? Mas se a Tuna conseguir insistir e conseguir, além de finalizar, ser um pouco mais direto, direcionar um pouco melhor, eu acho que dá para fazer. Eu espero muito que dê. Tá, vamos para os outros que eu vou voltar. Vai lá. Real e Atlético Paraense. Fábio Oliveira leva vantagem e passa pelo Gameleira? Eu acho que sim, Paulo. Pelo futebol que foi hoje, o Sport Real jogou bem melhor do que o Atlético. Tá. Aí jogaram o Caeté e São Francisco em Bragança, no Diogão? Jogaram Caeté e São Francisco? Jogaram no Diogão. E o segundo jogo nós vamos definir. Jogaram no Diogão. Tá. E o São Francisco e São Raimundo estão jogando em Belém, né? Não estão jogando em Santarém. Ou estão? Então, os jogos decisivos para os dois serão em Santarém. Teoricamente deveriam ser. Não, na tabela não tá, né? A gente na tabela está a definir. Isso, tá a definir. Mas seguindo a fase anterior, sim. Tá. Então, achas que os São Francisco consegue reverter esse resultado contra o Caeté? Paulo, eu acho que não. Porque o Caeté, ele trabalha muito a bola, joga muito pelas laterais e já vai com a vantagem, né? Eu acho que não. Eu acho que o Caeté passa. Tem o time cascudinho, né? Oi? Tem o time cascudinho, né? Muita gente já experiente de Parazão, tal, Léo Rosa e tal. E a organização, Paulo? A organização fora de série para o time de segundinha, ainda mais um time iniciante, sabe? Tanto o futebol quanto a parte administrativa e tal. A parte financeira. Eles estão cheios de apoiadores, cheios de coisa, é verdade. Mas se ele passar, tem derby de Bragança na primeira divisão do Parazão, né? E quiçá com um deles na Série C também com acesso, oxalá. E por falar em derby, pela tabela, na semifinal é possível ter São Francisco e São Raimundo, né? Clássico interior. Já está direcionado ou vai ser sorteio? Não, já está direcionado. B1 contra B2, B3 contra B4. Então Caetano e São Francisco versus São Raimundo e Cavião. Isso. Atlético versus Real contra Tuna ou Fonte Nova. Exatamente, isso mesmo. Qual é o time da Tuna, Ítalo? Não consigo te colocar os principais, digamos assim, né? O Paulo Rangel, Daelson, o Wellington Pará, o Jader, um bom goleiro, eu acho. Armador tem... Velho de guerra. Jader velho de guerra. Armador tem o Tanque, eu esqueci o primeiro nome dele agora, o Tanque, e o Amauri também. Que já é uma molecada?
ou veio para a segundinha? Porque um dos problemas da Tuna nos outros anos, para mim, era a Tuna, que sempre foi um time formador, formou sempre vários jogadores, não só para Remo e Paysandu, para si começar a investir num monte de medalhão aí e nunca conseguiu o objetivo. Isso mudou um pouco, Ítalo? Infelizmente, não muito. Dos últimos anos para cá, eu acho que vamos colocar assim, o pior time da Tuna nos últimos anos para cá, só tinha gente antiga, que a Tuna nem passou da fase de grupos, né, que era de se esperar, e a Tuna veio trabalhando um pouco isso. Mas a maioria desse time, Paulo, ele vem de sub-20, né, de Remy Paysandu, que é bom. Bem, Tudo bem. Vem alguns ex-jogadores do Clube do Remo, o Luquinhas, esqueci de falar, né, que jogou o Campeonato Parense com o Remo. É um bom verdade. jogador de segundinha. É um Titular da Tuna, né? Isso, titular. Joga ao lado do Paulo Rangel. O Paulo Rangel é o que é mais antigo e mais rodado, né? Jogou Velho, nos times. mas velho, tá, mas dentre o histórico, esse é o ano menos medalhístico, né? Com mais mescla, mesmo que não seja a base da Tuna, seja a base de outros times. Então, assim, então vamos lá. Para ti, as semifinais. Não, calma. Primeira perna rolou tudo hoje, a gente está gravando quarta-feira, rolou todos os jogos hoje. Os jogos de volta das quartas de final rolam dia 7, 3 deles, exceto da Tuna, que acontece dia 6, no domingo. Três deles, 9 da manhã. Né? Infelizmente, a Tuna vai jogar de novo, 9 da manhã, um horário muito atípico aí para alguns jogadores. Oi? No caso, a Tuna, domingo às 9. Isso, a Tuna dia 6, domingo às 9, 9h30, né? E os outros times dia 7, na segunda-feira. Tá, perfeito. Então, a partir daí virão as semifinais. Depois dessa volta das quartas de finais, nós vamos aqui, se vocês derem moral, derem um like, fizer com que esse vídeo tenha uma repercussão legal, a gente volta com a coluna da Segundinha na terça-feira, também na hora do almoço, para repercutir os resultados e a formação da semifinal. Mas eu não vou deixar o meu colega, não é porque hoje ele não é meu convidado, óbvio que é, mas é meu colega de programa, sem deixar ele naquela famosa saia justa de garbo e elegância. As semifinais ficarão como para ti, Ítalo, para eu te cobrar depois na terça-feira? Paulo, deixa eu ver aqui, deixa eu pensar. Eu acho que fica o Esporte Real. Eu vou falar a Tuna, esse eu quero muito, né? Esse eu quero muito. E a tá dizendo a Tuna e a cabeça está dizendo o Fonte Nova, isso mesmo. E eu acho que fica o Caeté e o São Raimundo. Eu acho que pelo futebol do jogo de hoje, se for mantido no próximo jogo, eu acho que são esses resultados. Queria muito que o Gavi passasse também. Muito mesmo. Tá, aí são só 4, tá difícil para ti. É verdade, são só 4. Tá, esses são os minhas apostas. A gente aqui, que a gente prometeu no início do vídeo, falar rapidamente sobre o Bragantino na Série D, que hoje é muito bem representado o Pará pelo Bragantino. Como é que era? O jogo seria hoje, na quarta-feira, não foi. Falasse, tu tens pontuação do Bragantino. O Bragantino foi muito bem. E contra quem ele joga e para quando foi transferido o jogo do Braga? Faz um resumão do Braga e da Série D aí pra gente, por favor, Ítalo. Beleza, Paulo. Semana passada acabou a fase classificatória, né? Eram aí 40 times disputando a Série D nessa primeira fase. O Bragantino passou sendo líder do seu grupo, né? Que era o grupo A1, inclusive o grupo do time independente. Infelizmente não passou. O Bragantino passou com 27 pontos, né? Foram 8 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Então é uma trajetória bem expressiva, né? Sob o comando do grande Cacaio. personagem ícone Cacaio.
ídolo em Remo, ídolo em Paysandu e agora fazendo uma bela jornada no Bragantino. É. O Bragantino, que também, Paulo, eu acho que é parecido um pouco com o Caeté. Eu não sei o que aconteceu com o Bragança. Parece que Farinha, pai. isso, exatamente isso. Não só Farinha, as praias, o povo, né? E o Bragança aprendeu a organizar seus times muito. E também o Bragantino que tem alguns jogadores do sub-20, alguns jogadores que eram sub-20 do Paysandu, do Remo e tal. E agora o Bragantino passou para a segunda fase, também é um mata-mata de volta, né? Vai jogar contra o Juventude do Maranhão. Não foi Juventude do Maranhão. Juventude do Maranhão. Tem os times, a gente vai fazer o seguinte, galera. A gente na próxima, quando é que é o jogo? Foi para dia 7. Para o dia 5, o primeiro jogo, e para o dia 12, o segundo jogo. Então, na nossa terça-feira, nós já teremos o primeiro resultado de Bragantino e Juventude e a finalização das quartas de finais da Segundinha. É isso? Isso. E eu espero muito poder vestir de novo a camisa aqui, já comemorando contigo. Como tu és o meu colega hoje de bancada, eu quero que tu faças o pedido, a chamada para a galera aí, para a Nação Querosense, para ela acompanhar, dar moral nesse episódio, para que a gente, no próximo, traga ainda mais informações, principalmente também sobre o Bragantino na Série D. Bom, Nação Querosense de milhares, quiçá milhões, acho muito bacana esse teu slogan. Milhares, quiçá milhões de fãs. Eu tô aí do outro lado, geralmente pela primeira vez eu tô aqui, então sempre acompanhando o trabalho do Paulo. É um trabalho muito bem feito e a gente se esforçou muito em trazer esse apanhado de dois campeonatos muito importantes, né, e pouco falados, infelizmente pouco falados. Então a gente espera de verdade que vocês tenham gostado, né? Eu peço desculpa se eu errei com alguma coisa, tive que falar um monte de coisa, foi até difícil de achar tanta informação, mas eu consegui. Então eu peço desculpa se eu errei alguma coisa, algum nome, enfim. Mas eu peço que vocês comentem, curtam e compartilhem. Envia para aquele teu amigo que sempre fala, né, como é que tá a Tuna? Cara, assiste lá. Né? E como é que tá a Segundinha? Assiste lá o trabalho do Paulo. Tá muito E Ítalo. e do Ítalo. E porque eu quero voltar também, né, Paulo? Eu quero voltar para continuar. Então, se vocês não gostarem, eu não volto. Era assim, vamos lá. Eu quero pedir, além de tudo que o Ítalo já pediu para vocês, de forma do mais alto garbo e elegância, eu quero que pedir o seguinte. Vou falar o seguinte. O Ítalo fez todo esse levantamento em um tempo curto. É óbvio que o olhar do Ítalo, antes da nossa ideia de fazer isso, era muito focado para a Tuna, que é o time dele de coração. Então, ele, estudante de história que usou toda essa sua, né, o seu conhecimento e tal, foi buscar algumas informações. Então é muito importante que vocês deem essa moral para o conteúdo, porque é óbvio que a cada conteúdo as informações vão ficar ainda mais precisas, as curiosidades vão aparecer muito mais, ele vai se estimular porque foi a pesquisa dele, eu só estou aqui dividindo a tela com ele e colocando o canal à disposição. E também quero que você aí do outro lado, assim como o Ítalo está aqui, interage com a gente, deixa teu comentário, deixa a tua sugestão, deixa a tua informação para que a gente repasse no segundo conteúdo, na nossa coluna da Segundinha, que vai rolar na terça-feira, dia 7 de dezembro. Dia 8. Dia 8 de dezembro, mas eu dependo demais de vocês para a gente voltar falando da gloriosa Tuna Oxalá classificada e de todas essas novidades. Então, vem com nós, deixa teu like, compartilha esse vídeo, aciona o sininho, porque nem só de Remo e Paysandu vive o futebol paraense. Ítalo, até a próxima. Muito obrigado e boa sorte para a Tuna, meu irmão. Valeu, Paulo. Eu que agradeço. Um abraço para a nação e, se Deus quiser, até terça-feira que vem. Galera, valeu, tamo junto, é nós Queiroz, rumo aos 10K, eu conto com vocês. Valeu, Segundinho e Série D também é nós Queiroz.
Tchau.